Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 10 de junho de 2021. A América do Sul experimenta dois caminhos de implantação das reformas econômicas liberais, ambas sob a inspiração da Escola de Chicago, que é uma das escolas de economia liberal no mundo ao lado da escola austríaca. A primeira experiência foi no Chile, que implantou paradoxalmente reformas hiperliberais na economia em plena ditadura militar nos anos 70. Essas reformas transformaram o Chile num país com indicadores sociais de primeiro mundo. A outra experiência é a experiência brasileira, que está em pleno curso sob o comando do ministro Paulo Guedes e a presidência de Jair Bolsonaro. Essa semana, o ministro Paulo Guedes deu uma palestra para o banco BTG Pactual, onde ele revelou a sua noção de estratégia de implantação das reformas econômicas que ele comanda aqui no Brasil, e esse é o objeto do meu vídeo de hoje. Mas antes de ouvir o ministro Paulo Guedes e depois os meus comentários sobre a palestra dele, eu queria agradecer a você que está doando pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação está ajudando a expandir o alcance dos meus vídeos, a melhorar a estrutura do canal. Lembre-se, este é o único canal no YouTube que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você já doou mês passado, acostume-se a pingar um trocadinho aqui todo mês, ok? O mês já está começando e tá devagarinho, hein, pessoal? Vocês estão de mão fechada esse mês. Vamos abrir o bolsinho aí e pingar um trocadinho aqui, ok? E se você ainda não se cadastrou no meu canal do Telegram, eu convido você a fazê-lo. Dextra by Paulo Moura. Lá eu posto de manhã cedinho os links e as notícias do meu site, o dextra.jor.br, e logo em seguida os links dos vídeos que eu posto aqui no canal, ok? Muito bem, gente. Essa palestra, então, ela é muito interessante porque ela dá uma noção da visão que o ministro Paulo Guedes tem da sua estratégia de implantação das reformas econômicas. Eu digo e repito aqui, a experiência chilena ela é muito interessante, mas ela é paradoxal, porque foi uma experiência de implantação das reformas em estado puro. Como ela foi implantada sob um regime militar, não houve resistência nem oposição, ou seja, as reformas foram implantadas tal qual concebidas por uma equipe de economistas que havia estudado em Chicago, nos Estados Unidos. Foram alunos da escola onde Milton Friedman e mais 11 prêmios Nobel, inclusive o Milton Friedman é o 12º, estudaram lá, desenvolveram os seus estudos. O Chile, portanto, diferentemente de todos os países da América do Sul e até da América Latina, pode-se dizer, do México para baixo, é um país com indicadores sociais de primeiro mundo e hoje vê todas essas conquistas sob risco. Sim, o Chile, assim como a Colômbia, estão sob convulsão social e sob ameaça de destruição, no caso do Chile, de todas as conquistas sociais e econômicas que foram feitas ao longo das últimas décadas. A Constituição que está para ser elaborada no Chile é uma Constituição social-democrata. Portanto, vão implantar a intervenção do Estado na economia e desfazer tudo aquilo que trouxe o Chile a ser o país desenvolvido de hoje. O Chile se prestaria para um documentário inteiro, para um vídeo longo de explicações sobre por que está acontecendo lá o que está acontecendo. Não é o objeto de hoje do meu vídeo aqui. Vamos ouvir o ministro Paulo Guedes e logo em seguida eu volto para comentar. Liberal. O Brasil tinha vindo de um regime militar, então a democracia era inebriante, era muito mais importante participar, mesmo que estivesse no meio da hiperinflação, do que pensar em como resolver o problema econômico. Então o Brasil sofreu, mas o Brasil aprendeu. Não é como, de repente, foi na Argentina, que usaram a âncora cambial, estabilizou e depois explodiu tudo. Não foi assim, foi com um aprendizado erro a erro. O Brasil aprendeu por tentativa e erro. Não é? Nós tentamos congelar preço, não funcionou. Sequestramos a poupança, não funcionou. Aí botamos juro na lua. Aí funcionou. A gente falou, está ótimo. Não, não está ótimo. Você trocou um financiamento inflacionário por um endividamento em bola de neve. Aí logo ali na frente estourou o câmbio. Aí você aprendeu a flutuar. Aí logo ali na frente o FMI falou, poxa, espera aí, vocês vão ficar com esse juro lá em cima, vai estourar tudo no fiscal. Aí nós fizemos a lei de responsabilidade fiscal. Então é um aprendizado. Qual é o lado ruim disso? Leva tempo.
Qual é o lado bom disso? É irreversível, há um aprendizado. Então, mesmo um governo sem todo o apoio, mesmo quando todo mundo percebe que está indo para o lado errado, junta todo mundo, faz um impeachment, faz uma reforma da Previdência e pergunta, dá para parar por aqui? Aí a população ronca, não dá não, faz mais. Aí tem que fazer um pouco mais, senão não ganha a eleição. Então eu acho que é um aprendizado, é a sociedade aberta. Nós somos um país que tem hoje uma coluna vertebral forte. Nós temos flexibilidade, mas nós não trincamos. E eu apostei nisso quando eu vim. Eu apostei de que o Brasil não estava sob ameaça, a democracia brasileira. Ao contrário, ela ganhou um espectro de conservadores e direita que ela não tinha antes. Havia uma hegemonia de um lado só. Hoje ela é muito mais robusta. E nós não podemos descredenciar essas instituições atacando. Nós temos que ir aperfeiçoando as instituições. Como vocês podem ver, o ministro Paulo Guedes é um otimista e ele tem o seu dom de professor. Ou seja, ele sempre aborda as questões do ponto de vista histórico, analítico. Ele abre a grande angular e nos permite perceber o processo de aprendizado social e coletivo do povo brasileiro com as diferentes experiências de combate à inflação. Então ele vem desde lá do Plano Cruzado, do final do regime militar, governo Sarney, com a experiência do congelamento de preços, e vai evoluindo passo a passo, governo por governo, observando como nós brasileiros tentávamos e errávamos combater a inflação e a partir do erro implantávamos uma soluções sempre parciais, mas que permitiram o Brasil gradativamente ir evoluindo no sentido da reforma das suas instituições, da reforma da economia, num caminho que é um caminho correto, desejável, apesar de não ser linear e nem rápido. Curioso que o ministro Paulo Guedes é um liberal, mas essa noção de tempo, de que reforma boa é aquela que se faz lentamente, é uma noção tipicamente conservadora. A ideia de conservadorismo se opõe à ideia de revolução. A ideia de revolução é a de ruptura rápida, de corte vertical na realidade e transformação completa de uma hora para outra de uma sociedade de cima a baixo. Você bota uma ordem abaixo e institui outra ordem. A noção conservadora de processo social é de que, sim, os conservadores são a favor da mudança, da evolução, da modernização, mas são a favor, como o próprio termo diz, de conservar o que é bom e mudar o que é ruim. O ministro Paulo Guedes, portanto, é um liberal, mas tem uma noção conservadora do processo de transformação da nossa economia, de modernização da nossa economia. E por aí se percebe, então, a noção estratégica que ele tem da evolução que o Brasil está vivendo sob o governo do presidente Bolsonaro e a gestão do próprio ministro Paulo Guedes na economia. Se vocês assistirem a palestra do BTG Pactual, vão ter uma noção mais clara, embora a gente perceba no dia a dia e já veja os índices de crescimento do PIB brasileiro apontando no horizonte aí um futuro muito feliz para todos nós, com o fim da doença e a ascensão da economia, a liberdade econômica permitindo a volta do crescimento de uma maneira vigorosa e impressionante, resultado das políticas econômicas que o ministro Paulo Guedes está defendendo. E como eu disse lá no início do vídeo, no Chile, os economistas liberais da Escola de Chicago puderam aplicar as suas reformas sem oposição, sem resistência. Ipsis literis, como diziam os manuais. O Chile se beneficiou disso. Hoje está tudo ameaçado de destruição. Lá a esquerda no poder vai tentar descaracterizar a Constituição liberal e reintroduzir a intervenção do Estado na economia. E aqui no Brasil o caminho é oposto. A implantação das reformas é feita sob a democracia e com isso enfrenta resistências dos interesses contrariados. É preciso negociar e, consequentemente, as reformas nunca saem exatamente com a cara que os manuais recomendam que saíssem. Por exemplo, a reforma da Previdência que o ministro Paulo Guedes enviou para o Congresso era uma reforma que economizaria 1,2 trilhão de reais ao longo de 10 anos. Entrou no Congresso, saiu uma reforma de economia de 800 bilhões de reais.
uma ótima reforma, melhor do que todas as outras já feitas pelos governos anteriores, mas uma reforma menor, mais limitada do que aquela que o ministro Paulo Guedes e a sua equipe gostariam. Com a privatização da Telebrás está acontecendo alguma coisa parecida. O governo encontrou um caminho diferente para privatizar, que se baseia em abrir o capital das estatais, aumentar a participação da iniciativa privada nessas empresas e reduzir significativamente a participação do governo, quem sabe, para lá na frente vender totalmente a participação do governo e transformar as empresas em 100% privadas. Esse projeto de privatização previa, por exemplo, zerar os contratos de fornecimento de energia para o sistema Eletrobras atualmente existentes, ou seja, começaríamos com um mercado de energia totalmente novo, com contratos novos, com competição aberta no mercado e, havendo competição, há uma redução de preços. O que aconteceu com a tramitação do projeto? Chegou lá no Congresso, existem muitos deputados que são ligados a estas empresas fornecedoras da Eletrobras. É o lobby dos interesses representados dentro do Congresso Nacional e eles fizeram emendas ao projeto de privatização do governo e essas emendas previam o quê? Garantia de reserva de mercado para esses fornecedores, obrigando a Eletrobras a preservar os antigos contratos, permanecendo preços de energia do sistema Eletrobras antigos em prejuízo do consumidor. Ou seja, a reforma que o ministro Paulo Guedes elaborou iria abrir uma competição de mercado pelo fornecimento de energia para o sistema Eletrobras privatizado em benefício do consumidor. Os políticos, então, garantiram a sobrevivência de contratos com preços antigos e nós só veremos os preços caírem lá na frente com a Eletrobras aí totalmente privatizada e o fim desses antigos contratos. Na democracia é assim. É sempre preciso negociar com os interesses contrariados e já vou avisando, no Senado periga piorar, porque tem senador lá ligado a essas empresas do sistema Eletrobras. Então, a privatização vai acontecer? Vai acontecer. A participação acionária do governo federal na Eletrobras será reduzida significativamente, mas nós, consumidores, só sentiremos os benefícios totais da privatização quando esses antigos contratos que os políticos aí protegeram terminarem e a Eletrobras totalmente privatizada poderá negociar novos contratos com novos fornecedores a partir da competição no mercado. Infelizmente, na democracia é assim, mas como diz o ministro Paulo Guedes, as reformas podem nunca sair exatamente como a gente gostaria, mas quando elas acontecem, são irreversíveis, porque o brasileiro está aprendendo com os próprios erros e evoluindo passo a passo assim, num ritmo de transformação que talvez não fosse o ideal. Nós que conhecemos os benefícios da liberdade de mercado, também conhecemos os benefícios da transformação conservadora do país, cuidadosa, lenta, gradual, mas sólida e irreversível. Irreversível é o que esperamos, porque temos que reeleger o presidente Bolsonaro para que o Brasil continue caminhando e mudando no rumo em que está mudando. Caso contrário, daremos vários passos atrás e vamos ter que aprender dolorosamente com os erros de uma escolha mal sucedida em 2022. Deus queira, e nós vamos fazer o possível para isso, que o presidente Bolsonaro se reeleja. Gostou do vídeo de hoje? Aprendeu alguma coisa com o ministro Paulo Guedes? É sempre uma aula, né? Então, pinga um trocadinho aí no Pix do canal e volte sempre. Curte, comente, compartilhe, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal do YouTube e volte sempre, porque todo dia de manhã cedinho tem vídeo novo aqui no canal.